Olá, pessoal. Meu nome é Marcelo. Seja bem-vindo ao canal do Professor Torres. No vídeo de hoje, a gente vai reproduzir esse carinha aqui, o bloco de notas, utilizando o C Sharp, e eu estou utilizando a versão do Visual Studio 2019. Nós vamos reproduzir todas essas funcionalidades do menu Arquivo, Editar, Formatar, Exibir. Nós vamos abrir e fechar, nós vamos abrir e salvar arquivos, nós vamos copiar e colar, e vamos adicionar aqui algumas outras funcionalidades que não existem no bloco de notas, por exemplo, mudar a cor do texto selecionado, salvar esse documento como se fosse um RTF, enfim, vamos dar o nosso toque pessoal no bloco de notas. Vem comigo. Bom, então a primeira coisa que a gente tem que fazer é criar um projeto novo. Eu vou vir aqui no menu Arquivo, Novo, Projeto, e vou escolher um projeto para ser criado. Então, nós vamos criar uma aplicação desse tipo, aplicativo do Windows Form .NET Framework. Detalhe é, se isso aqui não tiver como seu projeto recente, você pode filtrar aqui no Visual Studio. Então eu tenho aqui o filtro da linguagem, C Sharp, aplicativos para Windows, a área de trabalho. E aí você vai rolar a sua telinha aqui embaixo até achar esse carinha aqui, ó, aplicativo do Windows Forms .NET Framework. Ok? Vamos para o próximo. Vou colocar o nome do meu projeto, bloco de notas. Vou escolher o local do arquivo, onde eu quero salvar. Eu não vou salvar nesse arquivo, eu tenho uma pastinha já preparada para salvar os meus projetos. Vamos lá. E vou escolher a versão do .NET que nós vamos trabalhar. Eu vou escolher a versão 4.8, a versão mais recente que está instalada aqui. E vamos lá. Ok, projeto criado. Ele criou aqui todas as estruturas de um projeto em C Sharp, criou um form em branco para a gente. Então nós vamos, primeiramente, criar a interface, criar a tela do nosso bloco de notas, copiando o bloco de notas original. Então vamos lá, eu vou adicionar aqui então, o primeiro item que eu vou adicionar é o menu. Então quando a gente abre o Visual Studio pela primeira vez, ele vai abrir nesse controles comuns com alguns componentes, mas eu não quero nada daqui por enquanto. Eu quero menu e barra de ferramenta, e eu vou adicionar aqui um menu strip, que é para ele criar o nosso menu na parte superior da tela. Clico no menu strip, clico no meu formulário, e ele vai adicionar aqui para a gente um menu para que a gente possa reproduzir o menu do bloco de notas. Eu já vou adicionar também um status strip, que é aquela barrinha que aparece embaixo do bloco de notas. Clico no status strip, clico no formulário e ele adiciona automaticamente a barrinha no rodapé do formulário. Por que ele adicionou o status strip no rodapé e o menu na parte superior do formulário? Porque eles possuem uma propriedade chamada doc. Deixa eu regular aqui o tamanho da minha barrinha de propriedades. Ele tem uma propriedade chamada doc. Então, o menu, o doc, ele é no topo. Então, ele já fixa automaticamente no topo. O status strip tem como padrão já fixar o doc no bottom, ou seja, na parte de baixo do formulário. Como componente para digitar textos, eu não vou utilizar o text box. Eu vou utilizar o write text box, porque a gente vai ter alguns recursos adicionais. Então, eu vou clicar aqui no write text box e vou clicar no formulário. E observem que ele não ocupou automaticamente o formulário todo. Mas a gente vai fazer isso. Então, eu vou acionar a propriedade doc do meu write text box e vou clicar aqui no fill, que é para ele preencher todo o formulário. Temos aqui o write text box preenchendo todo o nosso formulário. Então agora nós vamos recriar o menu do bloco de notas. Eu vou criar primeiramente esse menu superior aqui, o arquivo, editar, formatar, exibir e ajuda. Vou arrastar ele para o lado aqui para eu poder olhar as duas telas ao mesmo tempo. E aí eu vou digitar aqui, eu selecionei o meu menu, né? Observem que eu selecionei aqui o menu, selecionei o primeiro item e vou apenas digitar o que está escrito. Arquivo, vou dar um Enter para ele aceitar o meu valor. Vou digitar no do lado, editar. Vou fazendo isso para todo mundo.
formatar, exibir. E se, como aconteceu comigo aqui, não tiver espaço para você digitar mais para o lado, não tem problema. Seleciona o Form, aumenta o Form um pouquinho para o lado, e quando você selecionar o menu, ele vai permitir que você digite um novo item aqui. Ajuda. Ok. Se a gente observar no bloco de notas original, a gente tem, quando aperta a tecla Alt no teclado, a gente tem alguns atalhos. Então, Alt A ele vai acionar o menu Arquivo, Alt E ele vai acionar o menu Editar, o Alt F Formatar e assim por diante. Então, se eu tiver aqui apertar Alt X, ele já aciona para mim automaticamente o menu Exibir. Como que faz para simbolizar, né, para sinalizar para o C# que o Alt X é para abrir o menu Exibir, que o Alt F é para abrir o menu Formatar? Então já é uma espécie de tecla de atalho, mas não são teclas de atalho como Ctrl N, Ctrl Shift N que a gente tem aqui, ok? Então eu vou configurar isso aqui para que o nosso bloco de notas também reconheça o Alt X, o Alt E, o Alt F como tecla de atalho. Então vamos lá. Antes de qualquer alteração de código, eu vou renomear os meus componentes. Então eu vou renomear aqui em termos de programação. Eu tenho por hábito renomear todos os componentes que serão manipulados na programação. Então aqui eu vou utilizar a notação russa, vou retirar as vogais e os números do nome de componente e vou dizer que esse cara vai chamar menu strip principal. Já vou renomear também a minha caixinha de texto, né, meu write text box. Opa. Write text box. Conteúdo. Não utilizem acento, tá? E aqui status strip, que eu vou chamar de informações. Não utilizem C cedilha, não utilize o acento, tá? Simples assim. Ok. Então, no menu arquivo, né, eu vou selecionar o menu arquivo. E aqui no texto, na propriedade texto do menu arquivo, eu vou colocar um e-comercial antes da letra que eu quero que sirva de atalho para a tecla Alt. Então, se eu fizer o e-comercial antes do A, ele vai entender que a minha tecla que a minha letra A, perdão, vai ser acionada com a tecla Alt. Vou fazer isso para todos os componentes, para todos os itens de menu. Então, aqui o menu editar é a tecla E, o menu formatar é a tecla F. Eu coloco um E comercial antes do F. No menu, basta dar um Enter, né, para ele validar a sua informação. No menu exibir, eu vou colocar antes do X. Então, olha, vai ficar E maiúsculo, E comercial, X, I, por aí vai. E o menu ajuda é o J. Então, eu estou reproduzindo aqui as funções do bloco de notas. Ignorem os bugs visuais que, de repente, vão aparecer aqui no formulário. Temos lá o nosso menu já com as teclas configuradas. Então, agora a gente vai recriar os menus drop-down, né? O menu que aparece para baixo aqui. Então, no menu arquivo eu tenho novo, nova janela, abrir, salvar como, salvar e salvar como. E tem um separador. A gente vai criar esse separador também. Vocês vão ver que é muito simples você criar o separador de menu. Então, vamos lá. Seleciono o menu arquivo e agora eu vou digitar para baixo. Então, aqui é novo. Então, é novo, nova janela e abrir. Novo, nova janela. Ele usa o janela com J maiúsculo, inclusive. Nova janela. Abrir. Salvar e salvar como? Salvar. E salvar como? Tenho reticências no salvar como. Tenho reticências depois do abrir. Se você quiser editar um item, como eu estou fazendo aqui, basta você clicar em cima dele. Você seleciona, né? Então, vou editar aqui o menu abrir. Eu seleciono o menu abrir e dou um clique
em cima dele, mas não pode ser 2 cliques. Então você clica, dá um intervalinho, clica de novo e ele vai entender que você quer editar aquele item, né? Ou então você vem aqui, seleciona o item que você quer, vem na propriedade text e troca por aqui também, tá? Mas é muito mais fácil você ir lá no próprio menu e editar lá no próprio menu. Vamos colocar agora, depois do salvar como, tem um separador que define aqui as configurações de página, né? Então, vamos configurar esses separadores aqui. Como é que eu faço isso? Seleciono o espaço no menu vazio, digito menos, só um símbolo de menos, dou um Enter, e ele já entende que aquilo é o separador. Então, a gente vai colocar agora o configurar página e o imprimir. Vamos lá? Configurar página, imprimir, reticências. Mais um separador. Então, aqui a gente tem mais um separador. E aqui, sair. Então, temos aqui a reprodução do nosso menu de acordo com o bloco de notas. Olha lá. Então, temos aqui a reprodução do nosso menu de acordo com o bloco de notas. Ficou faltando reticências aqui depois do configurar página. Configurar página. São bugs visuais, muito provavelmente por causa da gravação da tela. Configurar página, vamos à propriedade texto. Colocamos aqui com reticências. Ok. Como você já viu como é que faz, eu vou aqui acelerar o vídeo e vou reconstruir todos os outros menus do bloco de notas, né? Então agora eu vou reconstruir aqui o menu editar, o menu formatar, exibir e ajuda, mas para você não ter que ficar assistindo isso, eu vou cortar o vídeo e volto quando tudo estiver já construído. Bom, voltei aqui, menu devidamente criado, tudo configurado, mas eu quero mostrar uma coisa para vocês. Quando a gente clica aqui em exibir zoom, ele abre um terceiro nível de menu. E como que a gente faz isso, né? Então eu venho aqui no exibir, zoom, e vou criar aqui do lado, vou digitar aqui do lado as opções do menu de zoom. Então deixa eu clicar, aliás, esqueci qual que é. Exibir, zoom, ampliar, reduzir e zoom padrão. Então, ampliar, reduzir e zoom padrão. Feito. Menu todo construído, né? Aqui faltou um espaço em branco aqui sobre o bloco de notas. Eu reproduzi exatamente todos os menus que existiam ou que existem no bloco de notas original. Agora a gente vai configurar essas teclas de atalho. Então, se eu observar aqui no novo, tem um Ctrl N, nova janela, Ctrl Shift N. Vou configurar todas essas teclas de atalho no menu, nos menus, né, que tiverem essas teclas de atalho. Antes da gente poder ativar a tecla de atalho, quem intercepta a combinação de teclas de atalho é o seu formulário. Então, o seu formulário ele tem que entender que você está pressionando uma tecla. Então, eu vou selecionar o formulário, vou clicar aqui uma vez aqui na barrinha do topo do formulário, vou selecionar o formulário e vou procurar uma propriedade chamada Key. Key Preview. E vou colocar como True. E aí, ela vai conseguir entender que você está pressionando teclas de atalho no seu formulário. Menu Arquivo, Novo, e a tecla de atalho do bloco de notas original é Ctrl N. Então, eu venho aqui, seleciono o menu Novo, né, o item de menu Novo, e venho na propriedade Shortcut Keys. Aqui na setinha, ele já vai oferecer para mim, olha, Ctrl, e a chave é a tecla que você quer apertar, N de navio. Aperta Enter 2 vezes e ele já configurou para a gente o Ctrl N. O nova janela, né? O nova janela, ele está utilizando Ctrl Shift N. Ctrl Shift N.
Então vamos setar aqui o Ctrl Shift N. Seleciono o menu Nova Janela, Shortcut Keys, Ctrl Shift N de navio. Aperto Enter, Enter de novo. E ele configura Ctrl Shift N. O abrir, Shortcut Keys, Ctrl O, aperto Enter duas vezes. O salvar é o Ctrl S, Shortcut Keys, Ctrl S de sapo. O salvar como não tem tecla de atalho. Ah, tem sim, perdão. Ctrl Shift S é o salvar como. Salvar como, só o configurar página não tem tecla de atalho. E o sair também não tem tecla de atalho. Ctrl O, Ctrl S, Ctrl Shift S no salvar como. Ctrl Shift S de sapo. Aperto Enter duas vezes. O imprimir, que é Ctrl P de pato. Ctrl P de pato. Então, a gente já configurou as teclas de atalho para o menu Arquivo. Vou fazer isso para todos os outros menus. E eu volto quando tudo estiver pronto. Ok. Mais uma observação aqui. Quando a gente estiver criando a tecla de atalho para o menu Zoom, então Ctrl, sinal de adição, esse eu vou fazer junto com vocês, porque tem algumas configuraçõezinhas a mais para a gente fazer. Então, adicionar a tecla de atalho, vocês já sabem. Então, vem no menu Exibir, Zoom, Ampliar, e eu vou selecionar o Ctrl, né? Então, vou lá no Shortcut Keys, vou selecionar a combinação Ctrl e o sinal de mais. Qual é o sinal de mais? O sinal de mais é esse cara aqui, ó. OEM Plus. Então, este é o sinal de mais. Vou apertar Enter aqui e ele vai deixar o atalho Ctrl OEM Plus. Isso não ficou legal. Isso não vai indicar para o usuário do nosso bloco de notas qual é a tecla que ele vai ter que apertar para dar zoom na tela, né? Então eu tenho essa outra propriedade aqui, ó, Shortcut Key Display String, que é o que vai ser escrito no lugar daquele Ctrl OM Plus. Então eu vou digitar CTRL mais sinal de adição. E ele vai trocar para mim o texto que está escrito no lugar de OEM Plus, ele vai escrever o texto que eu defini aqui, Ctrl mais o sinal de adição. Então, para reduzir, vamos lá, Shortcut Keys, Ctrl, o sinal de menos é o OEM minus, ok, dou um Enter, mas não é esse, né? O texto que eu quero escrito lá. Então, CTRL, Ctrl, mais sinal de subtração. E ele troca para a gente. O zoom padrão é a tecla Ctrl 0. Então, vou fazer com vocês aqui. Ctrl 0. Aperto Enter. E estão criadas as teclas de atalho do nosso menu. Como esse vídeo está ficando muito longo, eu vou quebrar ele em partes. No próximo vídeo a gente vai ver sobre as caixas de diálogo, abrir, salvar. Deixa nos comentários o que você achou. Se eu pulei algum ponto, se você ficou em dúvida. Quer saber mais sobre as postagens dos vídeos? Curte o nosso canal e assine as notificações. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço!